O Corinthians tem mesmo a maior audiência do que o Flamengo, como diz o presidente Augusto Melo? Quero fazer um esclarecimento. Janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta-feira, certo? Mas criou-se uma brecha para clubes brasileiros poderem registrar jogadores entre 1º de abril e 19 de abril. Essa brecha se dá apenas para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Vou citar um exemplo. O Vargas, atleta que pertence ao Atlético Mineiro. Ainda que ele não seja adquirido por outro clube brasileiro, até essa quinta-feira ele pode ser registrado por qualquer outro time daqui entre 1º e 19 de abril. Ficou claro? É exclusivo para atletas que estão no futebol brasileiro e participaram dos campeonatos estaduais. Mas tem um pequeno detalhe importante, especialmente para clubes que disputarão a fase de grupos da Libertadores. A janela de inscrições para a fase de grupos da Libertadores se encerra em 29 de março, portanto, antes do dia 1º de abril, quando haverá uma nova brecha para a janela de inscrições de atletas. Então, se o seu time for disputar a Libertadores, você precisa registrar o atleta até essa quinta-feira. Bora te atualizar sobre o Flamengo. O rubro-negro ainda vai conseguir contratar um volante. Negociação com o Maicon não deu certo. Era o plano A, um jogador que atua no Brasil, já havia trabalhado com o Tite nos tempos de Corinthians. O Maicon preferiu ficar no timão depois da promessa do pagamento de 11 meses de direitos de imagem atrasados. Diante disso, o Flamengo se deu mal, porque tinha no Maicon seu plano A, B e C. Os outros dois jogadores que foram analisados, William Carvalho, volante português de 31 anos de idade, e Nardoni, volante argentino de 21 anos de idade, demandariam mais tempo para que a contratação fosse finalizada. E é quase impossível que qualquer um deles seja contratado até o fim dessa quinta-feira. Dessa maneira, o Flamengo não terá mais um volante como queria o Tite. Nicola, mas para que mais um volante? É que o Flamengo está muito preocupado, especialmente com o período da Copa América, quando vários atletas do seu meio campo serão convocados para a seleção brasileira e também de outros países. Só para lembrar, a Copa América inicia em 20 de julho, mas é natural que os atletas sejam liberados com pelo menos 10, 15 dias antes de junho, tá? A Copa América se inicia em 20 de junho e, sei lá pelo dia 10, lá pelo dia 12, talvez até um pouquinho antes. Ao longo do mês de junho, o Flamengo já vai ter baixas importantes por conta da Copa América. E a janela de inscrições no Brasil só reabre no dia 10 de julho. Então o Flamengo estima que vai ficar cerca de um mês sem seus jogadores convocados para a Copa América. Até por isso havia um planejamento para ter pelo menos 2 jogadores importantes por posição. Se um deles fosse convocado, o Tite poderia contar com outro no momento decisivo da temporada. Não foi possível. O Flamengo vai ter de aguardar até o dia 10 de julho para buscar um outro volante. Bora falar agora sobre o Botafogo, várias notícias importantes. A principal delas, o time venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino. Jogo no Newton Santos com mais uma grande atuação do Júnior Santos, autor de 2 gols. A vitória coloca o Botafogo mais perto da fase de grupos da Libertadores. Vai jogar por um empate na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. Com os 2 gols, Júnior Santos se tornou o artilheiro isolado do Botafogo na história da Libertadores da América. Além disso, o clube contratou Oscar Romero, informação que eu trouxe com exclusividade no programa do Nicola dessa quarta-feira. Romero assinará contrato de 1 ano com o Botafogo, prorrogável por mais 1 ano, jogador paraguaio de 31 anos de idade, irmão do Ángel Romero do Corinthians. Ele tinha demonstrado a intenção de fechar no timão, o Corinthians não deu muita bola e acabou existindo um acordo com o Botafogo. O Oscar Romero chega para ser um reserva imediato do Carlos Eduardo. Quando não puder contar com o Carlos Eduardo, o Oscar Romero será solução. Outra notícia super bacana do Botafogo: John Textor, dono da SAF do clube, admitiu que há um interesse na contratação de Thiago Almada, meio atacante argentino que pertence ao Atlanta United. O Botafogo está disposto a gastar 20 milhões de euros para contratá-lo. O Botafogo já entendeu que nesse momento o Atlanta United não vai topar liberá-lo, mas essa proposta vai seguir valendo até a metade do ano, quando o Textor imagina que pode haver um acordo. Seria um reforço dos mais impactantes, jogador que é pretendido por grandes clubes do futebol europeu. Se contratado pelo Botafogo, certamente bagunçaria o nosso mercado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ainda não se decidiu entre assinar com a Globo, na Libra, ou ir para o Forte Futebol. A questão é meramente financeira. Qual
Grupo vai garantir uma condição financeira melhor ao Corinthians. Contei para vocês que o Augusto Melo tem batido na tecla de que quer assinar com alguém que lhe pague um valor próximo àquilo que ganha o Flamengo. Na temporada passada, o rubro-negro faturou, com direitos de transmissão durante o Campeonato Brasileiro, 287 milhões de reais. O Corinthians ficou com algo na casa dos 180 milhões de reais, uma diferença de 100 milhões. O Augusto não quer mais esse tipo de diferença e a alegação do Augusto é de que o Corinthians hoje dá mais audiência do que o Flamengo. Fui tentar verificar se essa história é real e o site F5 aponta algo diferente. De acordo com esse site que trabalha com notícias da televisão, a audiência do Corinthians na temporada passada com jogos do Campeonato Brasileiro teve média de 23 pontos. Não foi suficiente sequer para ser uma média superior à do Palmeiras, que registrou os mesmos 23 pontos. Aí uma curiosidade, Palmeiras e Corinthians tiveram a mesma audiência nos últimos 2 anos, tá? Quando a gente inclui Campeonato Brasileiro. É bem verdade que na temporada passada o Corinthians teve só 9 jogos transmitidos pela TV Globo em TV aberta. Várias das partidas do Corinthians precisaram sofrer mudanças porque o Corinthians jogou muito na TV por conta da Sul-Americana, jogos transmitidos no SBT. Então 23 pontos de média para o Corinthians em 9 partidas, 23 pontos de média para o Palmeiras em 14 partidas. Já o Flamengo, você deve estar se perguntando, mas e o Flamengo? Média do rubro-negro durante o Campeonato Brasileiro foi de 26 pontos, superior inclusive ao do Palmeiras, do Corinthians e do Botafogo, que liderou o campeonato durante a maior parte do torneio. O Flamengo registrou 26 pontos de média com 12 partidas transmitidas. Você acha justo o pleito do Augusto Melo exigindo a mesma compensação financeira que o Flamengo? Ele está fora